O Fluminense está mesmo buscando vários reforços, ainda vai. Quem que o Fluminense vai contratar nesse período de quarentena? Será que vai rolar? Então, não é o que parece que vai acontecer, não. Vou explicar melhor nesse giro de notícias aqui. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Você que gosta aqui do canal, deixa seu gostei. Você que curte bastante e assiste vários vídeos aqui do canal, se inscreve. Você que está assistindo o primeiro vídeo de hoje, nunca tinha visto o canal, e gostou do que está vendo aqui, na verdade até agora você não tem nem muito o que gostar, não foi só um início. Você gostou aqui dessa decoração aqui atrás e etc? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber mais notificações de vídeo, ficar bem informado sobre o Fluminense. Vamos falar hoje de contratações. Eu separei 3 nomes para a gente poder falar sobre contratação. A notícia o mais importante mesmo é sobre uma notícia que saiu no UOL de que o Fluminense, a diretoria do Fluminense está satisfeita com o grupo que tem. Isso é relevante dizer, né, que o grupo que o Fluminense tem foi montado muito no início do ano. O Fluminense gastou um bom dinheiro, nem gastou, né, porque a gente nem contratou tanto assim, né, a maior parte são achados, renovações e etc. Mas o Fluminense ocupou a sua cota financeira já no início do ano. Fez ali um grupo que não necessitaria de reforços no meio do ano. A gente sabe, né? Normalmente o clube monta ali em janeiro, monta um time. E aí, como aconteceu no ano passado com o Fluminense, né? À medida que vai passando ali os meses, março, vai chegando reforço, porque também vai saindo reforço. E o projeto do Fluminense para 2020 era perder pouquíssimos jogadores, apenas aqueles que a gente já sabe, por exemplo, que estão na pauta para serem vendidos, por exemplo, um Marcos Paulo da vida, de repente surge uma proposta muito boa por algum outro jogador, mas a ideia era não perder muitos jogadores e continuar com o grupo que teve no início do ano, também não contratar tanto, já ter um grupo entrosado desde o início do ano, até porque a gente teve oportunidade no início do ano de contratação e as usou. Porém, a matéria feita pelo UOL diz que o Fluminense pode ir atrás de alguns jogadores, né? Tá mapeando o mercado atrás de alguns jogadores, alguns tipos de jogadores, que, segundo a reportagem, o Fluminense não tem pressa. Tirando um, né? Eu falei que ia trazer 3 jogadores pra cá, o primeiro deles, Frederico. Esse daí, pra mim, vocês sabem, não é informação, sempre destaco isso, é opinião e análise. Pra mim já tá fechado com o Fluminense. Pra mim, Fred já fechou com o Fluminense. Deve faltar ali só assinar ou botar digital, sei lá como é que ele faz, de assinatura com o Fluminense. Então, esse pra mim já tá fechado e provavelmente deve ser anunciado aí assim que possível. Então, Fred já é um meio confirmado, já falei bastante de Fred aqui no canal, não tem que detalhar toda a negociação dele, porque apesar de saber que tem muita gente que tá vindo assistir só esse vídeo aqui, eu sei que o mesmo cara que tá chegando aqui de paraquedas agora, ele sabe como que tá a situação de Fred. O segundo, e que é interessante de citar, porque o Odair Hellmann citou, é Rodrigo Moledo, o zagueiro do Internacional. Chegou ali, assim, tem um desencontro de informações, mas o Odair, nem que ele confirmou o negócio, confirmou que falou com o Odair, com o Rodrigo Moledo, e até brincou de que ele tá muito caro, então não dá pra vir pro Fluminense não. Já na informação do Lance, né, do portal Lance e também da Gaúcha, né, que já é um meio de comunicação lá do Rio Grande do Sul, o Fluminense teria entrado em contato e feito uma sondagem, né? Não uma proposta, nada disso, mas uma sondagem ao Internacional por Rodrigo Moledo, que virou reserva recentemente de Bruno Fux. Bruno Fux virou titular, zagueiro lá no Internacional, e que a gente tentou contratar no passado, ou seja, a gente quer sempre o reserva do Inter, né, pelo visto. Mas o próprio Eduardo Cudê, treinador do Internacional, bloqueou e disse que não negociaria Rodrigo Moledo, porque conta bastante com ele e não tem interesse em perdê-lo nesse momento. Ou seja, a tentativa do Fluminense por um zagueiro, notícia que foi confirmada pelo UOL, né? Eles dizem que, além de Fred, o Fluminense também quer um zagueiro, sem muita pressa, né? E, enfim, esse Rodrigo Moledo não deve ser o zagueiro que vem pro Fluminense, não. Afinal de contas, foi negado. E mesmo se tivesse sido aceita a proposta do Fluminense, talvez ele realmente estivesse muito caro, como diz o Odair. E por último, o último tópico que eu trouxe é porque, na verdade, eu não sei como falar isso daqui de uma maneira educada, mas é quase que uma não notícia.
Um monte de gente foi me perguntar em Instagram, no Twitter, perguntando, e eu não respondia porque eu realmente não sabia nada sobre o assunto. Eu estava buscando, passei ali praticamente 2 dias, quando eu lembrava do assunto, ia buscar para tentar descobrir de onde surgiu o boato de Everaldo de volta para o Fluminense. E vocês sabem que eu normalmente não gravo aqui no canal vídeos sobre boatos, tipo, olha, tem um boato aí de Everaldo voltando. Se aconteceu isso algum dia, eu me arrependo de ter feito, mas acredito que não tenha acontecido. Normalmente o que eu trago pra cá, quando eu trago uma coisa que eu sei claramente que é boato pra cá, é pra desmentir e pra reforçar algum ponto. O de hoje, por exemplo, é essa questão de Everaldo. Cara, com pesquisas simples você vê que não tem nada, né? A galera me perguntando muito, falando de um reempréstimo de Everaldo, de que ele tá em baixa no Corinthians, de que, ele voltaria e agora ele tá arrependido, etc. Foram coisas que eu vi. E que assim, primeiro, né, vamos lá, ele não tem que estar arrependido de nada. Ele jogou no Fluminense, ele tinha um contrato, o Fluminense tinha uma opção de compra, o Fluminense exerceu essa opção de compra pelo valor, mas ele preferiu ir pro Corinthians. E tem que pedir desculpa? Não vejo muito isso, não. Nunca deixou de honrar a camisa do Fluminense enquanto esteve aqui, se esforçando, se doando em campo. Sempre destaquei, né? Mesmo que quando faltava técnica, não faltava raça pra ele. Então, nesse caso, não tem pra mim, pelo menos pra mim, se você acha que tem que pedir desculpa pra você, beleza, sua opção. Mas pra mim, ou pelo Fluminense, pelo menos minha visão de Fluminense, não precisaria. E falaram que ele tá voltando e etc, que ele tá muito embaixo no Corinthians. Aí eu fiz o básico só. Tem um site chamado Meu Timão, que é bem conhecido, se eu não me engano, é um dos sites mais acessados de clubes do Brasil, assim, que não é necessariamente o site do clube, né? É um site independente. Bem, eu acessei lá para dar uma olhadinha em Everaldo, ou poderia ter simplesmente pesquisado Everaldo Corinthians e clicado em notícias, né, no Google, para ver como é que tá o negócio. E bem, tem notícia de 6 dias atrás, ou seja, de sexta-feira passada, falando que o preparador físico está destacando a evolução de Everaldo, e até o próprio preparador físico do Corinthians está destacando que está projetando, na verdade, que Everaldo vai jogar mais tempo em 2020 do que conseguiu jogar, porque ele teve uma lesão por lá. Enfim, tudo normal. Você joga nos principais portais, todos, até mesmo naqueles que publicam bastante coisa de notícia, né? Que publicam esse tipo de boato, até destacando que é boato mesmo. Nenhum deles está falando sobre essa situação de Everaldo. Fica aquele negócio. Eu não descobri de onde surgiu nem vou chamar de notícia, porque é uma não notícia. E assim, caso tenha sido alguém que falou, algum portal que falou, isso concretize, meus parabéns. Pegou uma informação em off aí, totalmente no início. Agora, vale sempre lembrar, teve um monte de gente, aí eu incluo pessoas físicas mesmo, no Twitter, alguns sites, etc., que em janeiro estavam fazendo lá, botando memezinho de... Meme não, emoji, né? De aviãozinho, falando que Fred já tava voando. Teve perfil até que falou que Fred já tinha voo marcado com a passagem para chegar no Rio de Janeiro. Ele só não sabia se era de manhã ou de tarde e tal, não sei o quê. Vale lembrar isso tudo. Tem muito isso no jornalismo em geral, principalmente no jornalismo esportivo, da pessoa quando sabe, por exemplo, é o que eu tô sempre destacando aqui. Eu poderia falar que eu tenho uma informação em off de que Fred já acertou o Fluminense. Mas eu não tenho essa informação. Só que isso não me impede de eu falar, olha, pela minha análise aqui, ele já acertou. Mas eu poderia dar uma de que não, olha, sou completamente aqui, já tenho uma informação, recebi aqui no meu celular. Mas não vou fazer isso. Então assim, tome sempre cuidado, fica o alerta aqui de fake news, o alerta de cuidados em geral mesmo, para quando tiver uma notícia que é de uma fonte que você não conhece, etc., pode fazer o que fizeram, né, de mandar várias perguntas pra mim, que eu vou dar uma apurada e etc. Mas você mesmo pode fazer isso procurando nos principais portais. É difícil que uma volta de Everaldo ao Fluminense e ninguém sabe. Só o perfil tal no Twitter durante 6 dias, 7 dias, 10 dias, ele tem exclusividade, ou o site minúsculo lá que quase ninguém conhece, etc., tem exclusividade dessa notícia. Ninguém, o Globoesporte.com tem 50 milhões de repórteres no Fluminense e no Corinthians, e eles não descobriram essa informação. Tem repórter do Lance, tem repórter do UOL, tem repórter do Netflu, do Explosão, tem repórter do Saudações, tem repórter de tudo quanto é lugar cobrindo o Fluminense e mais um monte do Corinthians. Mas ninguém sabe essa informação de Everaldo. Só
o Joãozinho 123 no Twitter. Então é óbvio que é suspeito, entendeu? Então fica o alerta, fica o ensinamento e, na verdade, mas fica a curiosidade, né? Será que Everaldo valia a pena voltar? Enfim, vou me perguntar isso daqui agora enquanto eu edito esse vídeo. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!